Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, essa é a aula 5 e eu sou a professora Gisélia, tá? Vamos nos organizar com material. Nessa aula nós vamos precisar de uma borracha, do lápis, do caderno, né, de toda a aula. Vamos usar também uma folha, tá? Pode ser uma folha de sulfite ou de um caderno velho que você tenha, tá bom? E lápis de cor. Certo? Então, vê se tá tudo certo, providencia o que tá faltando. Depois disso, você vai colocar as informações da aula, né? Que a gente sempre pede. Que é essa aqui, aula 5, texto jornalístico como fonte histórica, tá bom? Então, vou voltar ali. Se organiza que nós esperamos. Pronto, então tá tudo certo, tudo arrumado, né, o material. Então vamos para nossa revisão, né? Quem lembra que nós aprendemos a aula passada? Quem lembra? Vamos lá. Nós aprendemos sobre a história e o tempo. Então lembrando que nesse início nós estamos falando sobre a história, como se aprende, como se estuda, né, acontecimentos de muitos anos atrás. Então falamos de várias questões importantes, né? A fonte histórica, o pesquisador da história, que é o historiador. E falamos na aula passada sobre um outro item importante, que é o tempo, né? A história estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e diferentes lugares, né? Então, o tempo é um dos conceitos mais importantes para a história, certo? Para fazer essa reflexão, eu comecei com a leitura desse texto aqui o Tempo, né, de Ivo Minkovicius. Lembram disso? Então, aqui esse texto ele faz, né, toda uma reflexão interessante sobre o tempo e a aula foi em cima dessas reflexões. Bom, falei para vocês que o tempo ele pode ser, né, de três formas, né, sentido de três formas. Nós temos o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico,
E por fim, nós falamos do tempo histórico. O tempo histórico é o tempo dos acontecimentos, é o tempo que leva para começar e terminar determinados acontecimentos. Esse é o tempo histórico. Pode ser dias, meses, anos, séculos, tá bom? Então depende do acontecimento, é um tempo histórico diferente. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Então nós vamos falar da diversidade de fonte histórica. Então outro assunto importante para a história, para se estudar a história, é entender que tem uma diversidade de fontes. Como assim diversidade de fontes? Que tem diferentes tipos de fontes, né? Então falei que as fontes históricas é tudo aquilo que os seres humanos do passado deixaram. Todos os restos que eles deixaram nos ajudam a entender como eles viviam, o que eles pensavam, como eles se vestiam, né? Então, fonte que eles deixaram ajuda. Então, existe uma diversidade de fontes. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui nessa aula e na próxima aula. Então, alguns exemplos seriam texto jornalístico, por exemplo, é um deles. Ou seja, aquele texto que vem no jornal. Então, o jornal lá de 100 anos atrás pode me ajudar a entender um pouco como as pessoas daquela época viviam, o que elas pensavam. Fonte oral, o que é fonte oral? É conversar com as pessoas, né? As pessoas que contaram, a avó contou pra mãe, a mãe contou pra você, e você conta pra outra pessoa, então é fonte oral. E a gente vai trabalhar muito com fonte oral nas nossas aulas, que são as histórias de vida. Então, tem muitas pessoas que vão vir aqui contar algumas coisas das suas famílias, né? Histórias das famílias, histórias delas. Então, fonte oral é uma importante fonte histórica. Fotografias, e eu quero trazer charge, certo? Então, na próxima aula eu vou explicar para você o que é uma charge, mas é um desenho que geralmente é engraçado ou não, que tem no jornal, tá bom? Então vamos lá. Para a aula de hoje, vou trabalhar com um desses tipos que eu acabei de falar para vocês, tá? E vou trazer aqui a fonte 1, a primeira fonte pra gente trabalhar. E vou colocar para vocês verem primeiro a fonte 1. Para dar uma olhadinha ali, antes de eu trazer informações sobre essa fonte, eu quero que você tire suas conclusões, tá bom? Assim, a princípio, essa tarja amarela eu tampei, tá? E algumas informações que depois eu vou comentar. Então, dá uma olhadinha nessa fonte e vê que tipo de fonte é essa, quais daquelas que eu acabei de falar e que informações elas nos trazem, tá bom? Então, eu vou deixar aqui um minutinho para vocês apreciarem essa fonte. Bom, vamos lá então. Conseguiram analisar bem? Aqui, eu trouxe de novo aqui a fonte, eu traduzi ela para vocês, tá? Então, eu peguei o texto que estava ali na fonte e traduzi. Digitei de novo, certo? Com a ortografia, né, da atualidade. Então, o texto diz assim: a influenza espanhola alastra-se. 5 casos fatais registraram-se ontem aqui em Niterói. Nos quartéis, nas escolas, por toda parte, a nova epidemia bate e alarma. Tá? Então, essa é a informação que essa fonte 1 nos traz. Assim, então, por que eu coloquei ali a faixa amarela? Que agora eu vou fazer um desafio para vocês. Quero ver se você consegue acertar algumas questões dessa fonte aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero saber, qual é o assunto da fonte 1? Do que essa fonte está falando? Quem sabe? A fonte 1 fala sobre... Vamos trazer ela aqui de novo. Dá mais uma olhadinha. Então, o assunto da fonte 1 é sobre uma epidemia, certo? Tá falando sobre uma epidemia. Tá bom? Quem acertou, ótimo. Vamos continuar, então. Vou colocar a fonte de novo.
Ali na última linha tá falando lá, no último parágrafo, né? Nos quartéis, nas escolas, por toda parte, a nova epidemia abate e alarma. Tá bom? Mas o que é uma epidemia? Então, consultei um dicionário e trouxe para vocês aqui. O que é uma epidemia? Epidemia é uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então, de repente, numa determinada localidade, numa cidade, várias pessoas começam a ter uma mesma doença, né? Então, no mesmo período. E isso vai passar, né? Dura um tempo e ela acaba passando. Então, nós dizemos que houve uma epidemia. Certo? E o texto, a fonte 1, trata de uma epidemia que aconteceu. E esse texto que está falando sobre epidemia, em que ano vocês acham que aconteceu? Tá? Coloquei algumas opções ali, na tela ali. Tá? Você acha que foi em 2020, 1918, 2021 ou 2010? Em que ano foi escrito esse texto que nós estamos analisando? Esse texto foi escrito em 1918. Em 1918, criança, foi há mais de 100 anos. Ou seja, antes da sua mãe nascer, antes do seu avô nascer, antes da maioria das pessoas bem velhinhas que você conhece, ainda não tinham nascido naquela época. Então faz muito tempo. Tá bom? Sim, em 1918 também houve uma outra epidemia que nós vamos falar depois. Mas foi uma tragédia bem grande também no mundo todo. Tá bom? Em 1918. Que outros dados você falou? Fiquei curiosa, hein? Vamos lá, então. Então, aqui que eu tampei ali com a tarjinha amarela, tô tirando pra vocês. Aqui na fonte original em cima, consegue enxergar? Tá bem ruinzinho, né? Porque esse texto é bem antigo, né? De mais de 100 anos. Então, é um jornal de mais de 100 anos. Então, ali a gente... É da Gazeta de Notícias do dia 12 de outubro de 1918. Tá bom? Isso que tá escrito em cima ali, que eu escondi pra vocês, pra ver se vocês tinham uma ideia, tá bom? Esse material eu tirei de um arquivo, eles tiraram foto e disponibilizaram na internet, tá? Então tem alguns lugares que eles guardam os jornais da época e o historiador, ele vai lá nesses arquivos, né, ou em certas bibliotecas e pesquisam, né, e consulta esse lugar. Então eu sei onde eu consultei, eu sei que é um lugar... Eu sei que é confiável, né? Que eu posso confiar, que não tem problema, que não é falso isso daqui, tá bom? E qual é o assunto do texto mesmo? Nós já, né, conversamos aqui. Então, o assunto do texto é a epidemia de gripe espanhola que aconteceu em 1918, certo? Que tipo de fonte é essa? Eu vou colocar algumas opções para vocês aqui. Ela é uma história de vida? O que vocês acham? É uma fotografia? Ou é um texto jornalístico? Foi retirado de um jornal? Que tipo de fonte você acha que é a fonte 1? História de vida, texto jornalístico ou fotografia? Qual que é a sua resposta? Vou dar um minutinho pra você pensar, segundinhos ali. Bom, vamos lá então. Então a fonte 1 é um texto jornalístico, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que foi publicado em um jornal, certo? Então os jornais também servem de fonte histórica, né? Os historiadores também podem consultar jornais da época para entender um pouquinho sobre como as pessoas naquele período viviam, como eles pensavam, como eles tratavam, nesse caso aqui, naquela época, com a epidemia. Em cima ali, como eu falei para vocês, geralmente tem o nome, né, o nome do jornal e a data e o local onde ele é publicado. Qual é o título maior? Então, geralmente, o jornal ele tem as manchetes. O que é manchete? É a notícia principal daquele dia. Então, por exemplo, no dia 19 de outubro de 1918, a manchete, né, da Gazeta de Notícias foi: a influenza espanhola alastra-se, tá? Qual é outro sinal aqui de que essa fonte, ela é bem antiga, ela tem praticamente, tem uns 100 anos aí.
Só de olhar para essa fonte eu posso ter essa ideia de que ela é bem antiga. Quem já tinha percebido isso antes? Devido à forma da escrita, né? A ortografia. Então, por exemplo, espanhola não tem H, né? Mas assim, 100 anos atrás, sim, a espanhola era escrito com H. E tem várias outras palavras ali que são bem diferentes do que se escreve hoje. Então, Niterói, ontem, viram ali que ontem com H na fonte, né? Então, fatais também não é com E. Atualmente nós escrevemos com I. Então tem várias palavras diferentes do que a gente escreve hoje. Então que são já uma pista, né, de que essa fonte era bem antiga. Tá bom? Alguém tinha percebido isso? Tá bom? Então que eu trouxe para vocês aqui a manchete, que é a notícia principal, que vem na letra maior ali. O local onde fica o título, a data, né? E geralmente tem uma imagem, uma fotografia ilustrando a manchete, certo? Então vamos lá. Então eu vou trazer uma segunda fonte, tá? Fonte 2. Vou deixar um tempinho aqui para vocês observarem a fonte 2, tá bom? Vamos lá então, e aí, conseguiram tirar alguma informação dessa fonte? Estava muito difícil? Qual que é a principal manchete? Que tipo de fonte é essa? Então a gente vai conversando agora, tá? Então eu trouxe ela aqui de novo. Peguei a manchete, o texto principal que me interessa nessa fonte aqui. E aumentei para vocês ali, ó. A flechinha vermelha tá mostrando onde eu aumentei ela. Pra gente conseguir ler melhor, né? Então eu quero esse texto que diz assim, ali do lado. A quarentena começa hoje, mas o interior paulista se adiantou, tá? Então eu traduzi, então de novo tem ali a manchete. Quarentena começa hoje, mas o interior paulista se adiantou. E peguei um trechinho do texto. Um decreto assinado pelo prefeito antecipou a quarentena, fechando o comércio em geral e reduzindo a circulação do transporte público. E aí, qual que é o assunto da fonte 2? A fonte 2 está falando do quê? Vocês conseguiram captar um pouco? Então a fonte 2 está falando sobre uma pandemia, tá? Sobre a pandemia. Ou uma epidemia, de repente, né? Por quê? Qual que é a pista ali? Tá falando de que houve uma quarentena, né? Que o prefeito decretou quarentena, né? Existe uma restrição, né? Do comércio, da saída das pessoas de horário, etc. Então, esse assunto a gente tá sabendo bem, né? Então, que atualmente se fala de quarentena, ou seja, tá falando da epidemia, tá bom? Mais precisamente de uma pandemia. Mas afinal, o que é uma pandemia? Pandemia é uma disseminação mundial de uma doença, tá? Então, quando uma epidemia, uma doença, se espalha mundialmente, tá? Começou na cidade, dentro do país, vai para outros continentes, essa mesma doença, nós chamamos de pandemia, certo? Já ouviram falar em pandemia? Tem alguma doença aí que se espalhou pelo mundo inteiro? Acho que a gente sabe bastante sobre isso hoje em dia, né? Qual que é a epidemia atualmente que nós estamos passando aí? E aí, em que ano você acha que foi publicado esse texto? Né? Aproveita para dar sua opinião, assim. Que ano você acha? Foi em 2020? Você acha que foi em 1918? 2021, o ano que nós estamos? Ou em 2010? Em que ano foi publicado esse texto? Vou deixar 30 segundinhos para vocês pensarem. Vamos lá.
E aí, vamos lá, então vamos ver. Então, se você aceita. Eu vou trazer de novo a fonte, que é a fonte 2. E eu aumentei ela pra vocês traduzirem, porque tá muito, né? Muito pequeno, não dá pra enxergar. Então, em cima ali onde mostra a flechinha tem a data. Então, ele informa que foi numa terça-feira, 24 de março de 2020. Quem falou 2020? Tá? Parabéns. Outra coisa que eu tenho, outra informação que eu tenho lá em cima é o nome do jornal. O jornal é o Estado do Paraná. Tá bom? Então, no jornal O Estado do Paraná, do dia 24 de março de 2020, saiu essa reportagem. Então, a resposta é 2020, tá bom? E aí, quem acertou lá? E qual que é o assunto do texto? Se o texto tá falando sobre o quê? Na verdade, eu já até dei a resposta aqui, né? O texto tá falando sobre a pandemia de coronavírus de 2020, né? Então, foi o que a gente viveu nesse ano, que é a pandemia que nós temos, que aconteceu nesse ano, e foi sobre o coronavírus. Então, mesmo que não esteja dizendo no texto, a gente tem essa pista, certo? Então, aqui eu trouxe duas fontes para vocês, né? Uma fonte de 100 anos atrás e uma da atualidade. Primeiro eu vou colocar umas atividades para vocês responderem sobre essas duas fontes, tá? Você vai preencher essa tabela com informações sobre cada uma dessas fontes. Sobre a fonte 1, vou deixar 5 minutinhos para você copiar essa tabela. Lembra que tem que ocupar toda a página do caderno, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar um tempo para vocês fazerem.
Pronto, tudo certinho, copiou, deixou espaço para responder os dois. Então, primeiro você vai responder, né? Anotar as informações sobre a fonte 1, tá bom? Vou deixar a fonte 1 aqui para vocês. E vou deixar um tempo para vocês responderem. Enquanto isso, espero.
E aí, tudo certo? Respondeu lá sobre a fonte 1. Então agora eu vou deixar mais um tempo e você vai anotar as informações sobre a fonte 2, tá bom? Então, vou deixar a fonte 2 aqui pra vocês e as informações sobre a fonte 2. Vou deixar nessa tela e depois uma outra que tem o texto, aquele que eu digitei, tá bom? Não precisa se preocupar. Certo? Então vamos lá. Então tem mais um tempo pra vocês responderem.
aí, tudo certo? Então, aqui coloquei as tabelas, né? Tô aqui com as principais informações, tá? Dá uma olhadinha lá. Aqui eu dividi a tabela em duas, que é a outra parte. E agora a gente vai fazer uma atividade envolvendo a fonte, o texto jornalístico. Bom, vamos lá então. Então, eu falei pra vocês que a manchete é o título da principal notícia do dia. Então, ela vem em letra, em destaque ali, né? Então, quero que você escreva uma manchete que você gostaria de ver publicada no dia de hoje. Que manchete, se você fosse editor de jornal, que manchete você gostaria de publicar nesse jornal, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem e vai ficar para você fazer depois dessa aula, tudo bem? Vamos lá, então.
Bom, criança, então, essa atividade fica para depois, né? E por hoje é só, até a próxima aula.